Olá, graça e paz, shalom, que o Senhor abençoe sua vida, sua casa, sua família, seus projetos, que a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra em você, que o nome dele seja engrandecido através da sua vida, em nome de Jesus. Pastora Ana Lúcia Petri aqui, do Instituto Único Caminho, para trazer mais uma meditação acerca da Palavra de Deus, que é viva e eficaz, que é lâmpada para os nossos pés hoje e luz para os nossos caminhos durante toda a nossa trajetória, durante toda a nossa vida. Você que clicou nesse vídeo, fica comigo até o final, porque eu tenho certeza você será edificado pela Palavra de Deus. Mateus 16, do 13 ao 19, vai dizer assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: Uns dizem que és João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo lhe disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. Glória a Deus, queridos. Eu creio que o maior problema que nós vivemos hoje, nos nossos dias, são a respeito dos fundamentos, são os fundamentos da nossa vida cristã. Isso é um assunto básico. E esse texto que eu e você acabamos de ler fala exatamente isso, a respeito de fundamentos. Jesus, ele vai lidar com os seus discípulos, ele vai perguntar: quem as pessoas dizem que eu sou? E então ele vai perguntar: mas vocês, meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Porque a respeito dessa pergunta, a forma como eu respondo essa pergunta vai determinar o curso da minha vida, o curso da minha história, não somente aqui, mas por toda a eternidade. Porque, queridos, a Bíblia vai dizer que nós não podemos pôr nenhum outro fundamento a não ser aquele que já está posto e que é Cristo. Veja, Jesus era o nome humano de Jesus. E a revelação que Pedro teve é de que ele era o Cristo, o ungido de Deus, o enviado de Deus, o Salvador do mundo. Isso é muito importante, que nós tenhamos essa revelação clara de quem é Jesus. E há uma batalha, querido, a respeito disso. Sabe, muitas falsas revelações a respeito de quem Jesus é. Ele é o fundamento. Ele é a base. Quando nós não temos um fundamento, querido, nós nos tornamos falsas pessoas que criamos falsas doutrinas, falsas teorias, falsas religiões, falsas igrejas. Então, o fundamento, ele precisa ser um fundamento correto. E nós só temos a revelação do fundamento através de Jesus. A Bíblia diz que a ninguém nós conhecemos segundo a carne. E esse conhecimento que nós estamos tendo aqui hoje é um conhecimento no Espírito, porque foi o Pai que revelou a Pedro o fundamento de quem Cristo é. E a igreja, ela está fundamentada não em Pedro, mas na revelação que Pedro trouxe de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu quero falar um pouquinho com você a respeito disso. Amados, Jesus, ele não nasceu há pouco mais de 2000 anos atrás, como muitas pessoas acreditam. Isaías 9, no versículo 6, vai dizer assim: porque um menino nos nasceu. Sim, um menino nasceu em Belém. Mas continua dizendo: um filho se nos deu. Ou seja, um menino nasceu em Belém, mas o filho não nasceu em Belém. O filho foi dado pelo Pai. Ele encarnou, ele tomou um corpo para si. Ele desceu até a nossa condição para nos resgatar. Então, um menino
nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isso foi profetizado por Isaías muito tempo atrás. E na plenitude dos tempos, Jesus nasceu em Belém, através do ventre de uma jovem chamada Maria, que era virgem e que concebeu pelo Espírito Santo. Então, ela sabia que aquilo que estava dentro dela tinha sido concebido pelo Espírito Santo e era o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Hebreus 13, versículo 8, vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquilo que ele era no princípio, e no princípio ele estava com Deus, e no princípio ele era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso está em João 1, do 1 ao 3, isso jamais mudou, querido. Apenas no versículo 14 vai dizer que o verbo se fez carne. Ou seja, ele encarnou, não reencarnou, ele encarnou. Ele tomou um corpo físico e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, queridos, o Novo Testamento nos conta a respeito do nascimento de Jesus como homem. Mas no Antigo Testamento nós vemos várias aparições de Jesus. Foram teofanias ou cristofanias, quando ele apareceu a Moisés. Lá no livro de Coríntios vai dizer que a rocha que Moisés bateu, a rocha era Cristo. Jesus, ele apareceu para Abraão como Melquisedeque. Quando nós lemos no livro de Hebreus, nós vemos que Melquisedeque era sem genealogia, sem pai, sem mãe, que não teve princípio e nem fim de dias. Ora, quem pode ser esse a não ser Jesus, o Cristo? Então, querido, ele tomou um corpo para si, ele encarnou, ele veio como homem, sentiu como homem, viveu como homem, foi tentado como homem. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas nunca pecou. Em Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, vai dizer: quero que tenhais em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou e veio ao mundo como homem, e como homem foi fiel até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus lhe deu o nome que está sobre todo nome, e diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Filho de Deus Pai. Que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, queridos, ele nasceu como homem, viveu como homem, morreu como homem, porque somente um homem sem pecado poderia morrer no lugar do homem pecador. Mas porque ele não tinha pecado, e a morte só mata quem peca, porque o salário do pecado é a morte, o pagamento pelo pecado é a morte não o deteve, o sepulcro não o deteve, o inferno não o deteve, e ele ressuscitou ao terceiro dia, deu suas últimas instruções e voltou para o Pai, subiu exaltado. E quando ele subiu aos céus, alguns varões, alguns homens viram. E então apareceram uns anjos ali e disseram: por que vocês estão olhando assim para cima? Da mesma forma como vocês viram ele subir, certamente ele voltará e todo olho o verá. Então, meus amados, esse é o fundamento de que Jesus era o nome humano do Filho de Deus, o nome como homem. Como o meu nome é Ana, o nome dele era Jesus. Mas ele era o Cristo, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Salvador do mundo, o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, não há de ser, há de vir, o Todo-Poderoso. Se eu e você entendermos quem é Jesus e vivermos dentro desse fundamento, então nós vamos viver para sempre com Ele.
porque não existe nenhum outro nome na terra, nem nos céus, nem debaixo da terra, pelo qual importa que eu e você sejamos salvos. Não existe nenhum outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus, homem. Não existe mediadora, não existe medianeira, não existe advogada, existe um advogado chamado Jesus. Hoje ele está na condição de nosso advogado, ele está diante do Pai, assentado à direita do Pai e intercede por nós. É o nosso advogado. Filhinhos, João vai dizer, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se pecardes, tendes diante do Pai um advogado, Jesus Cristo, o justo. Mas, queridos, um dia ele vai voltar. E quando ele voltar, ele não vai voltar humilhado, ele vai voltar exaltado. Ele vai voltar como rei, ele vai voltar como juiz. E ele julgará todas as nações. Então, se nós tivermos o fundamento de quem Cristo é, de quem Jesus é, e nós vivermos os seus ensinamentos, queridos, nós já teremos sido julgados na cruz do Calvário, quando ele morreu no nosso lugar, quando ele morreu a nossa morte. E então nós estaremos livres do cálice do juízo de Deus. Esse é o recado que Deus deseja trazer para mim e para você. Quem é Jesus para você? Ele não era um simples homem, ele não foi um simples profeta. Ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Este é o fundamento da igreja. E é sobre esse fundamento, sobre esse alicerce sólido que a igreja está sendo construída. E é por isso que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. O governo, a autoridade, o poder do inferno não vai prevalecer contra a igreja que Cristo está edificando. E tudo aquilo que eu e você como igreja ligarmos na terra será ligado no céu, e o que desligarmos na terra será desligado no céu. Nós temos o poder de concordar, e quando dois ou mais concordam com alguma coisa aqui na terra, o nosso Pai que está no céu nos concede. Então, como igreja, eu quero concordar com você nesse momento. Nós concordamos, Senhor, que Jesus é o nosso fundamento. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e caminharemos nesses fundamentos. E eu concordo então, Senhor, que a bênção do Senhor estará sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, e que as portas do inferno, o poder do inferno, o governo do inferno, a autoridade do inferno não prevalecerá contra as nossas vidas, porque nós somos a igreja que Cristo está edificando. Eu abençoo a vida do meu irmão, Senhor, da minha irmã que me ouve nesse momento. Eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua família, eu abençoo os seus projetos, eu abençoo o seu ministério. Eu concordo com a bênção do Senhor sobre a vida do meu irmão e da minha irmã, em nome de Jesus, como igreja, Senhor, eu concordo. Amém e graças a Deus. Amém, meu querido. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Se esse vídeo, se essa palavra abençoou você, seja canal de bênção e abençoe outras pessoas também, enviando para os seus contatos, para os seus amigos, para que todos tenham o fundamento certo e construam a sua casa sobre uma rocha que é Jesus, sobre um fundamento sólido que é Jesus. Que você me ajude nisso, queridos, compartilhando essa palavra. Se ainda não é inscrito no canal, dá essa moral para mim, se inscreve aqui, porque sempre tem um conteúdo de qualidade para você, a verdade da palavra de Deus sendo pregada, porque, queridos, esse é o tempo em que a verdade da palavra de Deus precisa ser pregada. Nós estamos vivendo os últimos dias, e um dos sinais de que estamos vivendo os últimos dias é que o evangelho está sendo pregado em todas as nações, em todos os lugares. E eu creio que esse vídeo vai alcançar muitos lugares e você vai ser participante disso. Muito obrigado. Em nome de Jesus eu te agradeço e eu te abençoo. Amo a sua vida. E se Jesus não voltar até lá, nós voltamos com mais um ensinamento da palavra de Deus. Beijo, beijo. Deus te abençoe. Tchau, tchau.